boa tarde. Vou falar sobre um pouquinho sobre hérnia de disco, sobre dor lombar. Toda vez que a gente vê algum tutorial, alguma postura de yoga recomendada para dor na lombar, eu acho que nem sempre essa pessoa tem uma dor na lombar. Quando eu falo dor na lombar, não é uma dor porque num dia você ficou de mau jeito, porque você carregou peso. É para quem tem realmente um problema de hérnia de disco, que causa uma dor lombar muito forte, muito intensa, muitas vezes comprometendo até o movimento da perna, adormecendo a perna, porque daí tem dor no nervo ciático e tudo mais. Então eu acho que a gente precisa separar duas coisas. Existem posturas que são benéficas para a coluna, para a lombar, para fortalecimento da lombar, mas elas não são benéficas para o momento agudo da dor. Então muitas vezes você fala assim: a postura da cobra, a Bhujangasana é ótima para hérnia de disco. Depende. Quando você não está no momento de crise, ela é ótima realmente para fortalecimento da coluna e para uma série de coisas. Mas muitas vezes quando você está com uma dor aguda da hérnia de disco, que a sua protusão está extremamente inflamada, que chega a se aproximar da medula e compromete até o movimento da perna, você não consegue fazer nada, você às vezes não consegue sair da cama. Então, para quem é leigo e não entende disso, lê lá ou vê um tutorial e fala assim: essa postura é excelente para hérnia, a pessoa vai fazer e ela vai se machucar muito mais. Outras vezes você vê uma pessoa fazendo posturas na cama, alongamentos na cama. Esse alongamento é ótimo para a coluna. Gente, a cama não é, por mais firme que seja o colchão, ela não é uma superfície tão estável. Então é muito importante que a sua coluna sempre esteja ereta. Então, para todos os movimentos, quando você tem hérnia de disco, para todo mundo, né, que isso é uma questão de postura, mas para quem tem hérnia principalmente, primeiro você cresce no eixo axial, você cresce o teu corpo para depois torcer, você cresce para depois se inclinar à frente, você cresce para fazer. Então assim, você pode fazer yoga ou as posturas de yoga com hérnia de disco? Pode, dependendo de como está o seu estado. Se você está numa condição estável, onde você não tem dor, onde não existe inflamação, você pode fazer, sempre respeitando e sabendo qual é o seu limite. Tem coisas que talvez você não possa fazer com tanta intensidade, mas sempre existe ali um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Então é isso que eu queria falar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho hérnia de disco há muitos anos e normalmente eu não tenho dor, eu não sinto dor, ela não limita meus movimentos, ela não limita a minha prática, mas às vezes eu tenho uma crise. Essa semana, por exemplo, eu estou no momento de uma certa crise. Então, assim, eu fico sempre pensando: vou lá tomar aquela injeção para melhorar, porque a dor chega a ser insuportável. Tem dias que é uma dor insuportável, porque ela é ali constante e você não tem vontade de fazer muita coisa, porque não te dá vontade, você só tem vontade de ficar com gelo. Então, a solução que eu encontro são alguns movimentos que eu vou mostrar aqui, muito suaves, muito gentis com a minha coluna e com o meu corpo, e eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira, eu começo deitada. Então deite-se numa superfície estável, firme, onde você tenha a sua lombar apoiada ao chão. E isso que eu estou mostrando, para algumas pessoas, em alguns momentos, nem isso é possível. Eu já tive alunos com hérnia de disco que eles não conseguem nem se virar às vezes. Então, aí nesse momento é melhor você dar uma pausa, você fazer compressas de gelo, fazer acupuntura e buscar coisas para que essa inflamação passe. Então, os primeiros movimentos que eu faço são assim: eu primeiro coloco aqui os pés unidos e as mãos aqui nos joelhos. Então, primeiro eu solto um pouquinho aqui essa região do quadril, fazendo um movimento bem gentil, indo para os lados. Eu falo que esse é o movimento da criança feliz. Então, você faz isso aqui, gostoso, numa superfície plana, firme e estável. E vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Eu vou fazer rapidamente para não demorar muito o vídeo. Daí você aproxima aqui o seu joelho, se você puder, das suas axilas. E mantém os pés aqui próximos. E agora você vai fazer isso com os joelhos próximos das axilas. Se você tem dor,
Nesse momento, você vai sentir exatamente o ponto da sua coluna onde está inflamado e onde dói. E apesar de doer, na verdade, ele acaba depois aliviando um pouco. Então, na primeira é insuportável, na segunda já melhora. E acredite, se você fizer bastante disso, principalmente dessa, chega uma hora que alivia muito. E não prejudica aqui a coluna, você está massageando. Então você sente exatamente onde está dolorido ali, onde começa o nervo ciático, que o nervo ciático começa aqui, na coluna, nas costas. Algumas pessoas acham que começa no quadril, mas não. Ele começa aqui e vai até o pé. Por isso que muitas vezes a gente sente a dormência na perna. Esse é o segundo movimento. O outro, você vai colocar as mãos nos joelhos e você vai, com os joelhos e pernas unidas, você vai esticar aqui na frente, afasta o joelho e aproxima e traz. Então, aqui, ó, inspira, expira quando aproxima. Inspira e vai, fazendo esse movimento. Desce junto até lá embaixo, braço estendido, afasta, aproxima e fecha. Depois você faz ao contrário. Aproxima, afasta aqui em cima, desce afastado, une lá embaixo e puxa. E vai fazendo esse movimento circular, que você vai relaxando um pouco o seu quadril, você vai soltando essa musculatura que está tensa. A gente precisa aliviar a tensão de toda essa região aqui do quadrado lombar, do quadril. Então são movimentos curtos, gostosos de se fazer. Feito isso, você vai, inspira no centro, expira na lateral, puxa com o abdômen, inspira, expira do outro lado. Inspira, puxa com o abdômen, expira do outro lado. Deixa os braços estáveis no chão. Inspira, expira do outro lado. Inspira, expira do outro lado. Inspira, expira do outro lado. Esse movimento, às vezes, quando a pessoa está muito dolorida, não é possível fazer, porque ela não consegue fazer, ela não consegue trazer as pernas próximas. Então, daí fica muito difícil fazer. O outro movimento é bem clássico, que a gente vai colocar aqui as mãos bem debaixo da linha dos ombros, os joelhos afastados na largura do quadril. Inspira, afunda a coluna, olha na frente, expira, arredonda. Muitas vezes esse movimento, quando a pessoa também está com a hérnia muito dolorida, ela não consegue fazer. Então, por isso que eu falo, que às vezes você tem um tutorial e fala, isso é ótimo para a coluna. Eu já tive alunos de terem crise de hérnia e esse movimento ser mortal. Então, não é tudo que você lê que é benéfico. Inspira e expira, arredonda. Une os pés e afunda aqui a coluna. Eu estou dando movimentos rápidos, porque senão não dá tempo de mostrar tudo. E se você sentir, você faz uma domuca. Pode fazer com as pernas flexionadas, porque a prioridade aqui é você conquistar espaços na coluna, não estender a perna. Se tiver confortável, se você já faz a postura, você pode estender as pernas. Contrai o abdômen. E volta e passa para a postura da criança. Se assim não é confortável, você pode usar um bloquinho ou até mesmo colocar suas mãos e apoia. Pode ainda colocar aqui uma toalha, uma mantinha, para dar um conforto para o joelho. Solta os braços para trás ou pode manter aqui. Leva a sua respiração para as costas, relaxa a coluna. E retorna. Então, isso que eu te mostrei aqui é uma coisa bem simples, bem eficiente, que vai te consumir alguns minutos apenas
E acredite, eu estou falando isso por não por experimentação mesmo, porque como eu tenho hérnia, eu sei o que funciona, porque existem as posturas benéficas para fortalecimento da coluna, mas elas não são benéficas no momento de crise. Então, toda vez que eu vejo um tutorial, tutorial para dor na lombar, para dor na lombar, se a pessoa fizer às vezes uma flexão à frente, ela não aguenta. Se você já tem prática, você até consegue fazer, por exemplo, hoje eu tô com dor, eu consigo ir à frente sem pegar a minha coluna, porque eu tenho consciência do meu corpo. Então, primeiro eu vou estender, inspiro, vem, eu não tô pegando nada da coluna, eu só tô mexendo aqui a articulação do meu quadril. Se eu descer mais que isso, provavelmente eu vou pegar a coluna, mas talvez eu nem sinta dor. Mas não é uma postura recomendada para você fazer quando você tem hérnia de disco. A bujangasa, na postura da cobra, é benéfica para fortalecimento da coluna? É, excelente. No momento de dor aguda, muitas vezes não. Então tome muito cuidado. Esses movimentos que eu fiz, eles são movimentos que não comprometem a sua hérnia. Mesmo que ela seja posterior ou que ela saia para o lado, não vai comprometer a estrutura ali do seu disco. Então, era isso que eu tinha para falar sobre hoje.